Amigos do canal 1 milhão. Meus amigos do canal Milhão, uma entrevista de gala hoje aqui com esse cara que é um investidor anarquista, Roberto Pantoja. Então vai ter aqui no canal, apesar de eu estar rouco, vai ter dois Roberto aqui, Roberto Fernandes, Roberto Pantoja. Eu vim até para homenageá-lo até com essa camisa aqui, ó. Não sei se vocês curtem esses caras, mas Sex Pistols é a banda mais anarquista do mundo. E esse cara aqui é anarquista, tá? Como é que é? Kill the Queen, né? Como é que é? Nevermind the Bollocks, God Save the Queen. God Save the Queen. Canal Milhão também é roqueiro, a gente gosta de um punk rock forte aí, ó. E aqui Sex Pistols, né? Mas sensacional. O objetivo não é nada disso, tá? O objetivo é conversar um pouco com o Roberto, porque eu conheci o Roberto recentemente. Ele tá aqui no canal porque a gente fala de investimento e ele é um anarquista que é investidor, então assim... Anarcocapitalista. Anarquista do livre mercado. Um anarcocapitalista. Então essas histórias, a gente vai falar um pouco da semântica desse entendimento de anarquismo que as pessoas têm, a maioria das pessoas tem isso equivocadamente, e a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco com o Roberto aqui hoje. Entrevista de gala, hein, galera? Entrevista de gala, tá até rouco, mas vamos deixar ele falando, tá? Ele tá com mais de 60 mil inscritos no canal dele, ele tá com mais de 600 vídeos, galera, mais de 600 vídeos falando de um monte de coisa legal, tá? E então eu queria começar a fazer umas perguntas para ele. Primeiro, né? Explica essa filosofia pra gente um pouco. Eu costumo falar que não é nem uma filosofia, nem uma ideologia, eu costumo falar que é uma ferramenta, tá? Então o que acontece? Anarcocapitalismo, anarco vem de livre, né? Capitalismo vem de mercado, né? Mercado, então é livre mercado, é uma coisa extremamente simples. O que a gente prega é que os serviços públicos, eles sejam feitos por empresas. Os serviços passem a ser serviços privados, nos quais vão ter concorrência. Ou seja, a gente prega que já que eu estou pagando por um serviço, eu posso cobrar por esse serviço, né? Você concorda, né? Existe, vou dar um exemplo, eu sou de Brasília, tá? E vamos colocar que eu estou pagando, por exemplo, para as estradas de Brasília, pagando um imposto, e aí quando eu ando, né, nas estradas tem um buraco, eu furo meu pneu, tá? Acontece alguma coisa grave, eu me prejudico de alguma forma, né? É muito difícil, né, no sistema estatal eu conseguir cobrar pelos meus serviços. Já no sistema privado é muito simples. Eu consigo processar, eu consigo pedir meu dinheiro de volta, né? Inclusive você tem a parte da reputação comercial, né? Que o simples fato, né, do serviço ser um serviço de qualidade, as empresas vão ficando cada vez, né? As empresas que vão crescendo são as empresas que têm uma qualidade melhor. Claro. Não pode deixar de investir em qualidade, né? Exatamente. E se você fizer alguma coisa de errado dentro do mercado, você tem uma concorrência para ocupar o seu lugar. Né? Ou seja, é uma coisa muito mais justa, faz muito mais sentido, né? Então hoje a gente paga uma fortuna de imposto e não tem acesso a nenhum serviço. Outra coisa interessante também de falar é que normalmente países muito fechados, países que têm uma economia muito fechada, que a gente tem muito problema de liberdade, são países que mais crescem nessa ferramenta do anarcocapitalismo. E é a minha pergunta, olha só, esse entrevistado também é esperto, hein? Ele é igual o Ricardo Brasil, ele antecipa as respostas das perguntas. Eu ia fazer a seguinte pergunta para o senhor. Existe algum país que adota, alguma localidade do mundo que adota o anarcocapitalismo ou que se aproxima um pouco mais dele? Então, os Estados Unidos, quando ele foi criado, né, pelos fathers lá, né, ele foi criado com uma constituição extremamente simples, que é praticamente uma folha de papel, e ele foi criado, né, por um movimento libertário, né? Então o que acontece? Você pega hoje nos Estados Unidos, você tem uma gestão muito eficiente, que lembra muito uma gestão privada, né? Eu morava nos Estados Unidos, você tem os projetos que a gente chama de counties, né? Então você tem quase que pequenos territórios, que mais de 90% da arrecadação do imposto ela vai para esses territórios, e apenas 10% vai lá para, vamos colocar, para a União, né? Vai ali para o país. E é onde acontecem os maiores números, né? Os maiores problemas de corrupção acontecem justamente na União, né, que, ou seja, né, controla todas as federações. E você também tem um movimento, né, nos Estados Unidos você tem na Constituição o separatismo, né, que é o direito de secessão. Então qualquer estado ele pode, né, a hora que ele quiser, ele pode fazer uma votação e se separar, né, da União. Isso é interessante porque a União ela está o tempo todo, né, querendo agradar os estados, senão ela pode perder o estado, né, e perder aquela arrecadação. Então, os Estados Unidos se aproximam demais, né, o que seria
né, um movimento libertário, tá? Se aproxima demais, e ele só não é assim tão perfeito, tão bom, por conta da União, né, que arrecada esses impostos e gera muita corrupção. Por qual motivo? Só explicar rapidamente. Em pequenos territórios... Fique livre, sinta-se livre. Em pequenos territórios é muito mais fácil de você fazer uma gestão. Então, por exemplo, a gente está aqui num hotel, o hotel tem, sei lá, 200 quartos, vamos supor que isso aqui é um condomínio fechado, como eu moro no condomínio fechado. Se alguém aqui, se o síndico me roubar, né, se ele roubar aqui o condomínio, a gente vai na casa dele e bate na porta. A gente demite ele, a gente processa ele criminalmente. É muito simples de resolver, né? Então, quanto menor, né, o território, mais simples a gestão. Agora, quando você tem, né, o Brasil, né, quando o cara do Pará se sente roubado, né, pelo presidente, o que ele pode fazer? Né? Ele não vai fazer nada, senta e chora, entendeu? Então, assim, é muito difícil. E aí agora vamos colocar agora para uma coisa 100% libertária, né? Você tem vários projetos, tá? Vários projetos. Você tem a Liberland, que eu inclusive entrevistei o presidente da Liberland, né? Que é um território que fica no leste europeu, né? Que seria um lugar que não tem estado, né? Você tem alguns projetos também feito pelo David Friedman, que é o neto do Milton Friedman, né, que é o acho que chama CIS, eu esqueci agora o nome exato. Tá? Que região da Europa é esse... Ele fica tipo, perto da Ucrânia, assim, é uma região, sabe, esses leste europeus, esses países com nome difícil, aí a antiga União Soviética. E aí o que acontece? Você pega hoje, você tem esses projetos também, Seaside, esqueci o nome agora exato, mas são projetos do David Friedman, que ele é um dos participantes desse projeto, que são ilhas, né, que são ilhas privadas, e que as pessoas vão morar nessas ilhas privadas. Né? Você tem vários projetos surgindo pelo mundo, e a gente também tem um livro chamado Fim do Poder, que ele mostra que o número de países aumentou 4 vezes nos últimos 50 anos. Então esse processo de separatismo dos territórios já está acontecendo, e a inovação do mercado, ele traz automaticamente essa liberdade individual, né, e traz um mundo mais livre. Então eu acredito que isso é um processo que vai acontecer naturalmente com o desenvolvimento do próprio mercado. Você disse que você morou nos Estados Unidos, né? Você conhece um projeto lá chamado Free State Project? Conheço. Eu estava lendo a respeito disso, que na verdade assim, é um projeto que inclusive ele tinha um braço num partido político, aliás um partido republicano, né? Mas assim, é o Libertarian Party, né? Você tem um partido libertário. Exatamente. Então, e como que está esse projeto lá? Esse projeto já é bem antigo, né? Existe ainda? Como que está isso? Existe esse projeto. Cresceu o estado lá? Existe em vários lugares. Existe também no Brasil, também existe um projeto. Fala um aí do Brasil. Fala um do Brasil aí. Eu não lembro agora os nomes. São muitos os nomes. São diferentes. Qual estado? Qual região? Eu acho que é em Santa Catarina. Mas a questão é a seguinte, a questão é que sempre que surge alguma coisa assim, você vai ter um movimento contrário estatal, porque você vai perder o poder do Estado. E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Chegou um casal que ficou muito rico, ficou multimilionário com criptomoedas, eles compraram barato, ganharam milhões e milhões de dólares, compraram uma ilha na Tailândia e falaram, né, começaram a colocar nas redes sociais que aquilo ali era o país deles libertário. Aí o Estado da Tailândia invadiu a ilha, prendeu eles, e eles estão agora num processo, um julgamento para prisão perpétua e talvez pena de morte. Meu Jesus. Olha que bizarro. E é um casal que estava numa ilha sozinho, nada além disso. Então você tinha que ter ficado de bico fechado, né, infelizmente. Exatamente. Mas a pergunta assim, existe alguma pessoa, assim, algum ícone assim, conhecido do povo brasileiro que tem esses ideais libertários, assim? Então, no Brasil agora ficou muito famoso, né? Porque aqui no Brasil esse movimento, na verdade ele já existe há décadas, né? Você tem economistas aí, né? Inclusive até o Roberto Campos, né? Apesar dele ter muito envolvimento, né, com o Estado, isso aí na década de 70, né, 80, ele já era um economista que tinha, né, ideias mais liberais e algumas um pouco libertárias, né? Que aí vai de encontro com Milton Friedman, né? Que foi quando ele cresceu muito na escola de Chicago na década de 70. Então Roberto Campos é um cara, né, que, vamos colocar que vamos pôr mais para liberal, mas tinha algumas ideias já libertárias, né? E tem alguns economistas famosos também brasileiros que já sabem disso há muito tempo, há décadas, porque esse movimento ele começou quase que no começo do século passado, no final do século retrasado, né, que você começa a ter essas ideias libertárias voltadas mais para a economia, uma coisa vamos colocar mais para a academia. Né? Porque na verdade essa ideia, né, de você ser livre do Estado já existe há milhares de anos, né? E aí aqui no Brasil tem um movimento mais popular, tá? Vamos colocar aqui um movimento que esses economistas da década de 70 e antigamente quase ninguém conhecia,
por conta da internet, né, você teve um movimento mais recente que conseguiu se popularizar com um negócio chamado Instituto Mises. Esse Instituto Mises, depois ele chegou a ser dividido, Instituto Mises e Instituto Hoffman. Só que o Instituto Mises, né, vamos esquecer essa separação que aconteceu, hoje ele é muito popular. Ele cria hoje o Fórum da Liberdade, que tem patrocínio dono da Localiza. Hoje o Instituto Mises ele tem uma influência muito grande no governo Bolsonaro e saiu várias matérias, né, na Veja, em todos os jornais, né, que o Bolsonaro, né, e o governo Bolsonaro estava alinhado com movimentos libertários, que aí você tem por trás do Instituto Mises um cara chamado Hélio Beltrão, que é o cara hoje, né, que coordena o Instituto Mises, e tem um outro cara muito famoso do Instituto Mises também, que é o Fernando Urich, né, que é o cara aí, né, que ele é muito famoso do Instituto Mises, ele está lá também há muitos anos, e hoje ele é o cara que está lá por trás da XDEX, né, que é a exchange da XP Investimentos, etc. Então existe já pessoas famosas no Brasil, né, que estão dentro da mídia aí, né, que fazem parte, né, de grupos aí que tem muita atenção da mídia. Eu estava pesquisando sobre um novo youtuber aí, né, que é bem conhecido do povo brasileiro, que é o Cláudio Manuel do Cacete Planeta. Esse é um cara que ele virou libertário. Exatamente, é um libertário assumido, né? Inclusive ele fala isso em alguns vídeos dele, né? Galera, é o seguinte, ó, eu vou pedir permissão ao meu convidado, ao meu entrevistado aqui, ó. Tá muito jóia a conversa. Chegamos na metade do minha cola aqui, meu questionário aqui. Vamos fazer em 2 vídeos, então? Jóia, então. Galera, aproveita aí, se inscreve no canal desse cara, o investidor anarquista. Aproveita e se inscreve no canal Milhão também, dá uma força pra gente aí, que é tão importante que você se inscreva no nosso canal, para o nosso canal crescer, a gente divulgar todas essas informações aqui. A gente preza por qualidade nesse canal, então a gente tá colocando coisas relevantes, coisas interessantes pro povo brasileiro acordar e de repente tomar algum partido, né, assim, pelo menos entender o que se passa no mundo, o que um cara desse aqui faz no mundo inteiro, Brasil inteiro, cada vez está num lugar diferente aí fazendo as palestras dele. Dá um like, compartilha esse aqui, compartilha o próximo, que a gente já vai começar para gravar o próximo. Joia, então. Obrigado, galera. Até o próximo aí. Vai ser em dose dupla hoje, então. Tchau, tchau.